Bom dia, Roque. Bom dia, os amigos da Brisa Mar FM. É um prazer, mais uma vez, poder falar de assuntos relacionados à saúde pública de relevância. E hoje o tema escolhido é exatamente as infecções virais em criança. E por que é um tema tão importante? É um tema tão importante porque estamos vivenciando um momento histórico na humanidade, que é saindo de mais uma pandemia. Já tivemos pandemias no século XIX, no século XX, e essa foi a grande pandemia do século XXI. Graças a Deus estamos com os melhores números de internamentos na UTI, estamos com o número de infecções controlados, graças à vacinação, enfim, fizemos aquilo que podíamos e graças a Deus estamos saindo desse processo mais difícil. E aí, nesse momento, eu tenho acompanhado, inclusive atendido, muitas mães que dizendo que os seus filhos estão tendo febre prolongada, 2, 3, 4, 5 dias, sem nenhum tipo de sinal visível de infecção. Existe algum problema na garganta? Existe algum problema de diarreia? Existe alguma dorzinha na barriga? Não, doutor, somente a febre. E quando solicitamos alguns exames, sobretudo um exame de sangue, verificamos uma linfocitose, ou seja, existe um aumentozinho dos leucócitos e que sugerem uma infecção viral. Quais sejam? Isso pode ser rotavírus, pode ser coxsackie-vírus, pode ser o vírus influenza. Então, estamos passando por um momento que os vírus que estão acometendo, sobretudo as crianças, são vírus endêmicos, são aqueles que já existem circulando no nosso meio e não têm uma infecção específica. E aí as mães ficam naquela angústia, querendo usar antibiótico, querendo usar anti-inflamatório, e a sugestão é a seguinte: as crianças com febre, sem nenhum outro sinal de infecção, sem nenhum outro sinal de foco infeccioso, melhor dizendo, devem apenas ser bem hidratadas e usar apenas analgésicos antitérmicos. Tá certo? Não devem iniciar antibiótico até que se faça uma consulta com o médico, que se realize a avaliação do hemograma, de um sumário de urina, uma pesquisa mais aprofundada de onde essa infecção está, ou mesmo de critérios outros, como secreção amarelada se estiver tossindo, ou então fezes com muco, pus ou sangue, enfim, até que se identifique o que é realmente que está causando aquela febre, não se deve introduzir antibiótico terapia. Eu vou repetir, porque isso é rotineiro e a gente tem muita dificuldade muitas vezes de convencer as mães de que as crianças, num primeiro momento em que estão com febre, não devem ter o início de antibiótico naquele primeiro momento. Tá certo? É muito importante que essas crianças sejam hidratadas, bastante líquido, sucos de frutas, nada de suco de caixinha, nem suco artificial. Sucos de frutas, água de coco, muita água, alimentação balanceada e, eventualmente, repouso se a criança tiver com febre, com a utilização de analgésicos e antipiréticos, que são os antitérmicos. Num segundo momento, após o médico avaliar, eventualmente solicitar um exame, que isso depende do critério médico, ele pode introduzir um antibiótico, mas não no primeiro momento, não deve. Até porque é importante que todos vocês saibam, todas as mães saibam, que a grande maioria das infecções que acometem crianças são de origem viral e não de origem bacteriana. Então, se a criança está com a tossezinha, se está com a coriza, uma secreção nasal clarinha, manter aquela via aérea, aquele narizinho lavado com soro fisiológico, bastante líquido, analgésico, eventualmente um corticoide, eventualmente uma medicação para diminuir a liberação de histamina, um antihistamínico, mas não deve se introduzir um antibiótico no primeiro momento, tá certo? Espero que esse tema tenha sido importante, interessante. E se Deus quiser, estaremos de volta na próxima segunda-feira. Um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.